DMI. Nós já fizemos isso anteriormente. Porque o que eu estou fazendo com o DMI? Eu estou fazendo uma translação. Se nós fizermos uma translação infinitesimal do espaço de Minkowski, vocês estão lembrados, né? Quando a gente faz uma translação infinitesimal do espaço de Minkowski, que aí incorpora a translação temporal e a translação espacial, então vamos dizer, o nosso campo se transforma assim, sob uma transformação de translação, e os nossos campos todos se comportam como escalares. Então isso aqui é filinha de xi mais delta xi igual a φ de x. Aí a gente desenvolve em série, isso aqui em primeira ordem, filinha de xi mais delta xi dmi, filinha x igual a φ de x. E aí a gente tira aqui o delta φ, que é filinha de x menos φ de x, é menos delta xi dmi. Então, quer dizer, quando eu estou multiplicando por dmi, eu estou multiplicando justamente pela pequena translação que o campo sofreu. Por isso que nós estamos tirando, nós estamos no fundo estudando a invariância translacional. Então, eu multipliquei essa equação aqui por dmi aqui, e peguei essa equação aqui e multipliquei, vamos dizer, por dmi dt. Agora vamos pensar o seguinte, então o que está em jogo é isso, por isso que eu estou multiplicando, dizendo, não é nenhuma sacação fora de propósito a gente pegar a equação de campo e acoplar para a derivada do campo, porque no fundo eu estou dizendo que ao pegar a equação do campo e acoplar nisso aqui, na verdade eu estou acoplando com a variação de translação que o meu campo sofreu. Então, quando a gente acopla a equação de campo com a variação, a gente, na verdade, está tirando a equação de conservação associada àquela transformação, que nesse caso é uma translação. E o que é a equação de conservação associada a uma translação? É a conservação da energia e do momento. No espaço de Minkowski, a gente já incorpora a conservação da energia e do momento. No espaço euclidiano, como a gente tinha feito, a gente fazia uma translação no tempo, tirava a conservação da energia. Fazia uma translação no espaço, tirava a conservação do momento. Aqui a gente incorporou tudo e aí a gente ganha o tensor de energia e momento. Foi o que nós fizemos. Agora aqui só a atenção que o Dória está chamando é que, na verdade, o nosso lagrangiano é a diferença de dois lagrangianos de Klein-Bora. Então eu acho que o melhor a gente fazer aqui é a gente somar, quer dizer, subtrair. No fundo, eu estou fazendo isso. Eu estou pegando, apesar do meu lagrangiano estar diagonalizado, ele é um lagrangiano único. E existe um sinal relativo entre o termo cinético que está aqui e esse termo cinético que está aqui. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é uma subtração. Então, o ideal é eu pegar o tensor de energia momento desse e subtrair do tensor de energia momento desse. Então, vamos colocar assim, seria o ideal a gente colocar assim, esse termo aqui vai aparecer com menos, e esse aqui vai aparecer com menos. Ou se eu botar assim, menos isso aqui. Então, a energia, como o lagrangiano é a diferença dos dois lagrangianos, aqui nós vamos ter a diferença dos dois hamiltonianos, quer dizer, a hamiltoniana é energia. Então, esse sistema aqui, ele tem a seguinte característica. Esse campo aqui, ele vai contribuir positivamente para a nossa energia. Está dando essa contribuição aqui que é totalmente positiva, porque isso aqui é um quadrado, e isso aqui também é um quadrado, é o produto escalar, é o gradiente do campo, o escalar é o gradiente do campo. Agora, devido a esse sinal relativo aqui, pode colocar desse modo aqui, nós estamos ganhando uma contribuição negativa para a energia vinda desse campo aqui. E isso pode me dizer o seguinte: se o meu campo é livre, não tem nenhuma interação, se essa energia aqui for maior do que essa energia, isso está me dizendo que eu estou com um problema um problema de compreensão, porque eu estou tendo um campo livre que deveria ter energia positiva. O normal de um campo de Klein-Bora é isso aqui, ele ter energia positiva. Porém, o fato de nós termos introduzido essa derivada ao quadrado, o fato de a gente ter essa derivada ao quadrado no lagrangiano, ela traz uma complicação. Ela introduz uma nova massa
mas ela faz com que esse termo cinético aqui tenha um sinal oposto desse. Nós temos dois termos cinéticos opostos. E é por isso que isso está se refletindo. Foi bom Dória chamar a atenção, porque nós estamos subtraindo, na verdade, os dois lagrangianos. Então, na verdade, a gente está tendo um termo cinético menos o outro termo cinético. Isso não é novidade. Na própria mecânica, deixa eu apagar aqui um instantinho, a gente não precisa nem tentar, isso é só, estou dando um exemplo da teoria de campo, mas na verdade isso já existe lá na mecânica de partícula. Se nós pegarmos um lagrangiano, deixa eu apagar aqui só para a gente ver isso. Então está só chamando a atenção disso. E qual é a consequência disso? O que significa isso numa teoria de campo? Que nós temos um termo que não está sendo uma energia livre, que não é positivo definida. Isso deve estar indicando que, se nós quisermos quantizar, pensar na versão quântica desse sistema, o que a gente espera de um campo, de um sistema que eu possa quantizar? Que existe um estado fundamental. Existe um estado de mínima energia. A gente precisa sempre, a gente só faz mecânica quântica quando a gente tem certeza que o nosso sistema tem um limite inferior na energia. Quer dizer, um sistema desse tipo aqui, tudo bem, eu posso ter um vácuo estável aqui, que esse vácuo aqui meta estável, quer dizer, esse vácuo aqui, esse estado aqui pode decair nesse por tunelamento, né? Esse aqui pode decair nesse por tunelamento, mas eu tenho um mínimo de energia, quer dizer, o meu vácuo absoluto é esse, meu sistema estabiliza aqui. Abaixo dessa energia, meu sistema não vai. Mas se agora nós tivermos uma energia que, por exemplo, pode ser sempre negativa, eu não tenho como estabilizar o meu sistema. Esse vácuo aqui, na verdade, ele pode decair. Então, nós não conseguimos quantizar, ter uma quantização estável do sistema. Nosso sistema, por exemplo, aqui, ele pode flutuar, mas por tunelamento ele pode decair continuamente. Então, o que a gente espera numa boa teoria quântica, ou vamos dizer, numa teoria clássica, em um modelo clássico que eu espero quantizar, é que existe um bound, um limite inferior para a energia. Minha energia ela tem que ser maior ou igual a, eu posso ter que garantir que a energia do sistema seja maior ou igual a um certo valor absoluto, mínimo absoluto, vamos colocar aqui energia mínima absoluta, de tal maneira que eu possa garantir estabilidade ao quantizar o sistema. Se o sistema não tem uma energia positiva definida, eu vou ter problema para definir o que é o sistema quântico. E aí, esse sistema aí, ele pode, dizer, apesar dele ter esse comportamento bom, isso é uma coisa boa. Lembrando das aulas que vocês olharam sobre funções de Green, se nós olharmos esse sistema, a função de Green desse sistema, ela tem essa forma aqui. É D'Alembertiano de φ mais psi D'Alembertiano ao quadrado. No espaço dos momentos, isso aqui é 1 sobre menos K2 mais psi K4. Lá no infinito, no limite de grandes frequências, esse termo aqui domina sobre esse. Esse termo aqui é ômega 4, esse termo aqui é ômega 2. Então, no limite ultravioleta, para frequências que são muito grandes, esse termo aqui é dominante e a minha função de Green, ela cai muito rapidamente para as grandes frequências. O que é uma coisa boa, o que a gente espera é que justamente lá no infinito, na região de grandes frequências, nós tenhamos um sistema bem amortecido para poder evitar o problema das divergências ultravioleta quando nós quantizarmos o sistema. Então, é muito bem-vinda essa derivada superior. Mas, ao mesmo tempo que ela traz esse bônus de melhorar o comportamento ultravioleta, essa função aqui no infinito é mais bem comportada do que essa. Essa aqui vai com 1 sobre K2. E essa aqui vai com 1 sobre K4. Então, essa cai a zero mais rápido lá no limite das grandes frequências. Mas, ao mesmo tempo, isso lhe traz um problema na compreensão do que possa ser o estado fundamental desse sistema. Então, esse sistema, quando for quantizado, ele pode apresentar esse problema. Talvez o sistema só faça sentido na região em que eu só possa ter certeza que esse sistema vai ter flutuações quânticas estáveis, né, se a parte de energia do meu campo φ dominar sobre a parte de energia do meu campo QT. O meu sistema é muito limitado nesse sentido. Então, essa é a interpretação aí. Mas isso
Não é abuso, é uma prerrogativa da teoria de campo. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Se nós tivermos um problema mecânico, nós tivemos, só para fazer uma análise, um análogo mecânico, né? Vamos supor que a gente tem um sistema com um grau de liberdade só. Tem uma coordenada generalizada Q. Mas o meu lagrangiano seja termo cinético, meio de M, Q ponto ao quadrado. Aí vamos dizer que a gente introduz um termo aqui que vai ter um psi sobre 2 Q2 pontos ao quadrado. E aí vamos dizer que a gente tem aqui um potencial do tipo, sei lá, menos 1,5 de kappa Q2. Se eu tivesse um problema assim, tipo um oscilador harmônico, mas onde existe uma perturbação, alguma modificação no sistema que dá essa contribuição nova para a energia do sistema. Então, se a gente olhar as equações de Euler-Lagrange, né, isso aqui vai ficar 2 com 2 vai cancelar, isso vai ficar menos M Q2 pontos. Isso aqui vai cancelar o 2, vai ficar mais psi. Aí eu vou ter 4 derivadas. 1 derivada, 2, 3, 4 derivadas. Esse termo aqui vai produzir também menos kappa Q. Igual a zero. Então a gente teria, claro, seria um tipo oscilador harmônico se o psi fosse zero. Você vai ficar M Q2 pontos, né? Vou colocar assim, mais psi Q4 mais kappa e igual a zero. Então ficamos com essa equação de campo. E seria tipo um oscilador harmônico que se o psi for zero. Aqui eu tenho esse termo que na equação de campo vai derivar, que é essa derivada quântica. É exatamente o que nós fizemos aqui. Só que eu não coloquei lá um termo assim, tipo oscilador harmônico, pegamos só a parte cinética. Mas a gente pode olhar, então só para lembrar o que é a equação de campo aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar a nossa equação de campo aqui, que é M Q2 pontos menos psi derivada quarta. Então vamos olhar a energia do sistema. Para eu olhar a energia, o que eu tenho que fazer? Uma variação temporal, uma translação temporal. Vamos multiplicar essa nossa equação pela variação do campo sobre uma translação temporal, ou seja, multiplicar essa nossa equação por Q ponto. Então isso aqui vai ficar M Q2 pontos vezes Q ponto menos psi derivada quarta vezes Q ponto mais kappa Q ponto igual a zero. Então, só para a gente verificar que vai ter uma semelhança muito grande. Aqui nós não introduzimos a segunda coordenada, nós não desacoplamos o sistema, mas vamos ver o que vai acontecer. O primeiro termo é uma derivada. O primeiro termo eu posso escrever como sendo derivada temporal de 1/2 da energia cinética. Tá aqui, energia cinética ao quadrado. Energia cinética. Se eu derivar aquele termo lá, dá exatamente isso. E esse termo também aqui é uma derivada, é 1/2 de kappa Q2. Então isso aqui é a energia total do sistema, se não houvesse o termo psi. Então seria a energia do oscilador harmônico, energia cinética mais a energia potencial, supondo que o K é positivo. São esses dois termos aqui. Mas agora apareceu esse termo novo aqui. Então aqui nós temos 4 derivadas e aqui nós temos uma derivada. Isso aqui é igual a zero. Então o primeiro termo e o terceiro eu já automaticamente transformei numa equação tipo conservação de energia. Mas tem esse termo aqui. Como que a gente pode fazer com esse termo aqui? Poderia escrever esse termo assim, como sendo derivada temporal de
Q3, essa derivada aqui, si, derivada terceira aqui, vezes Q. Bom, então quando eu derivo esse termo aqui, produzo a derivada do primeiro termo, dá esse vezes esse. Mas agora eu tenho que subtrair o termo novo que vai aparecer, que é xi, derivada terceira, vezes a derivada segunda que apareceu aqui, certo? Então isso aqui é uma identidade. Tem um sinal menos aqui, que eu não esqueci, vou deixar assim, deixar esse menos aqui de fora. No final a gente coloca. Então, esse termo sozinho é isso aqui, derivada desse é esse, menos esse termo aqui. Então esse termo aqui eu já coloquei sob a forma de uma derivada. Então esse termo aqui, eu já posso pensar em trazê-lo para cá. Ele já vai entrar aqui com o sinal menos. Menos DDT de si, derivada terceira, derivada primeira. Então já apareceu esse termo aqui. Agora, esse termo aqui, também eu posso escrever rapidinho. Ele nada mais é do que, ele tem um sinal menos aqui com esse sinal menos aqui. Então, esse menos aqui trouxe esse termo para cá menos, mas esse menos aqui vai colocar isso aqui com mais. Vai ficar mais si, derivada terceira, vezes derivada segunda. Então, isso aqui é DDT de 1 meio do si, derivada segunda ao quadrado. Se eu derivar isso aqui ao quadrado, vai ficar 2 vezes, vai cancelar, vai ficar a derivada segunda vezes a derivada terceira. Então, esse termo transita para cá com esse sinal, mais 1 meio de si, derivada segunda ao quadrado. Isso? Então, na verdade, a energia do meu sistema, tudo que vai ser o hamiltoniano, então eu fiz uma translação temporal, meu sistema é invariante por translações temporais, sendo invariante por translações temporais, o que é conservado é a energia. Quer dizer, eu consegui colocar esse termo aqui, quer dizer, a gente conseguiu escrever esse termo, essa equação agora, acoplada com o que? Ponto, como uma derivada total. Quer dizer, a gente está mostrando que a derivada disso tudo aqui é zero. Então, isso eu vou interpretar como energia do meu sistema. Então, aqui fica a parte normal do oscilador harmônico. E agora a parte nova. Esse termo aqui, vamos dizer, se o psi for positivo, ele é um termo bom, porque ele é uma derivada segunda mais ao quadrado. O problema agora é esse termo aqui, que eu não posso garantir a positividade desse termo. É uma derivada terceira por uma derivada primeira. Então eu não posso garantir, mesmo que o psi seja positivo, o que seria bom, porque isso aqui é uma energia positiva, isso aqui seria uma energia positiva, mas se esse psi é positivo, eu não tenho certeza sobre esse termo. Então, aí também eu teria problema para quantizar esse sistema, porque eu não tenho certeza que a energia do sistema é positiva, ela não é limitada. Esse termo aqui aleatoriamente, ele pode ter valores muito negativos, a não ser que eu me confie. Não, eu vou trabalhar numa região em que essa combinação aqui seja positiva, isso restringe muito. Mas se o sistema é quântico, você não pode garantir isso, você tem que deixar ele oscilar livremente. E quando ele oscilar, ele pode ter flutuações que destruam essa condição. Classicamente, tudo bem, eu posso vincular o meu sistema e dizer isso aqui é positivo, mas quanticamente o meu sistema vai ter liberdade de oscilar. Então eu posso ter problema com a positividade. Mas, só para finalizar, eu também posso fazer esse problema, fazer a mesma coisa que nós fizemos no problema da teoria de campo. Eu posso fazer mudança de coordenadas generalizada. Vou pegar aqui rapidinho. Nosso problema estava assim. Você não é isso? Aqui era mais de si sobre 2, não é isso? Aqui é 2 pontos ao quadrado. E aqui menos 1 meio, né? E está aqui 2. É isso mesmo, né? Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente pode introduzir uma coordenada auxiliar. Aqui eu faço o seguinte: meio de m, que é ponto ao quadrado. Mais. Aí aqui eu vou colocar uma coordenada alfa aqui. Aqui eu vou colocar
mais psi que é 2 pontos, vamos dizer assim. E a gente já sabe que vai ter que ser uma raiz de psi. Psi que é 2 pontos. E esse termino, fazer a mesma coisa que a gente viu. Vamos introduzir uma coordenada auxiliar ali. Vamos supor, por exemplo, para eu colocar aqui, vamos supor que o psi seja positivo. Estou trabalhando numa situação que o psi é positivo. Então, psi é positivo. Se eu estivesse trabalhando com psi negativo, eu botaria aqui, se o psi é negativo, eu botaria aqui menos módulo de psi e botaria aqui o módulo de psi. Vamos trabalhar com a situação de psi ser positivo. Só para a gente ver que a mesma coisa vai se aplicar aqui. Aqui eu tenho esse termo ao quadrado. Coordenada, essa coordenada aqui, que eu estou introduzindo no problema, é uma coordenada auxiliar. Ela aparece sem derivada temporal, ela não tem momento, então ela não tem dinâmica. Então ela é uma coordenada meramente algébrica, que eu posso eliminar pelas equações de Euler-Lagrange. Então, tirando a equação de Euler-Lagrange dela, eu vou até colocar aqui um alfa sobre 2, vai ficar alfa aqui, fazer uma variação em relação aqui, vai ficar alfa aqui, mais raiz de psi, que é 2 pontos, né? Pode ser isso mesmo? Que é 2 pontos. Então, se eu agora elimino aqui, o meu que é menos raiz de psi sobre alfa, que é 2 pontos. Se eu jogo lá, para ver o que tem, eu vou ter alfa sobre 2, que é 1 quadrado, que vai produzir, então, que ao quadrado vai tirar o sinal menos, vai produzir aqui o psi, que vai ter aqui um alfa 2, que é 2 pontos ao quadrado. E depois outro termo, que é mais raiz de psi, que essa raiz de psi vai ficar menos de psi, sobre alfa, e aí tem o que é 2 pontos, que é esse que é 2 pontos, que é 2 pontos ao quadrado. É a mesma coisa que a gente fez antes. Fatório aqui, fatório isso aqui, fatório isso aqui, fatório isso aqui, fatório esse alfa aqui, fatório esse aqui. Então isso aqui vai ficar 1 meio menos 1. Vou dar menos 1 meio. Então, como eu quero produzir aqui no final 1 meio, basta tomar o alfa então, igual a menos 1. Então o alfa aqui igual a menos 1. Então boto menos 1 aqui, tá? Resolve a situação. Então, escrever o nosso sistema com a coordenada generalizada nova, que é a coordenada auxiliar. E aí eu vou fazer o mesmo truque que eu fiz antes. Estou numa ação, fazendo variação aos termos fixos, eu posso integrar por partes aqui. Então esse termo aqui, vou transformar ele no menos raiz de psi, que ponto. Aí já eliminei a segunda derivada do quê? E aí eu vou agora apelar para aquele termo inicial. Temos aqui um meio de m, que ponto ao quadrado. Menos raiz de psi. Estou só colocando isso para vocês verem que esse problema não é uma prerrogativa da teoria de campo. Isso aqui já aparece na mecânica, se a gente precisar introduzir derivada superior. Tem aquele chamado problema de Dirac-Lorentz, né, que é o problema da reação de volta, que é um problema com derivada superior. Justamente uma equação, você não consegue, né, se a partícula é acelerada, ela emite radiação, mas aí, ela, como ela é carregada, ela interage com o seu próprio campo de radiação. E aí, como você vai descrever a dinâmica dessa partícula? Esse é o chamado problema da back reaction, problema de Abraham-Lorentz-Dirac. E se escreveu uma equação para isso, né? A equação Abraham-Lorentz. Ocupou bastante dessa aqui. E aí é um problema em mecânica clássica com derivada superior. É um problema que a força não é só, quer dizer, o lagrangiano vai depender da derivada segunda ao quadrado. Esse problema se encaixa bem nessa categoria, né? Bom, muito bem. Então, só para chamar a atenção, botando esse termo aqui, menos 1 meio agora de φ ao quadrado, depois menos 1 meio de Cartesiano. Não esqueci nada não, né? Não esqueci, tá certo, menos esse cara, menos aqui, tá já.
Bom, então, aqui a gente vai fazer a seguinte coisa. Vamos colocar aqui o meio de M. Aqui vamos pegar assim, Q ponto menos raiz de Xi sobre 2M e ponto. Se eu levar esse termo ao quadrado, eu vou produzir esse termo aqui, meio de M, que é ponto ao quadrado. O termo misto, eu vou produzir o fator 2 cancela, vai ficar menos raiz de Xi sobre M. Aqui eu tenho meio, né? Então eu vou tirar esse 2 daqui. Eu tenho que produzir isso aqui, vou levar isso aqui ao quadrado. Então vai ficar o 2 vai cancelar esse 2, o raiz de Xi está aqui, e esse M cancela esse M. Então a gente produz esse termo. Mas claro, a gente agora produz um termo novo, que é esse termo aqui, que vai ter que ser subtraído. Então vou ter que subtrair de menos 1/2 de M, e aí Xi sobre M2. Então vai ficar Xi sobre M. De ponto ao quadrado. Esse é isso mesmo, né? O termo extra que eu vou gerar aqui tem que ser descontado aqui. Então vai ficar o M2 no denominador, vai ficar o M no denominador, aquele meio, esse aqui é mais, vai ficar menos, vai ficar Xi de ponto ao quadrado. Tá legal? Então geramos esse termo aqui agora, menos o meio de Q ao quadrado, menos o meio de K para Q ao quadrado. Agora, o que isso está me sugerindo? Introduzir uma segunda coordenada, isso está me sugerindo que eu possa pegar essa composição aqui de coordenadas, pegando a coordenada original e a coordenada auxiliar, e definindo uma coordenada que é grande. Que é esse termo aqui, vai ficar o meio de M, que é ponto ao quadrado. Então a gente já está começando. E aí, aqui, esse termo aqui, vai ficar menos o meio. Então a gente pode agora, para tornar esse termo cinético aqui, vamos dizer assim, um termo mais canônico, eu posso redefinir essas coordenadas aqui. Eu posso fazer o seguinte, introduzir, deixar aqui o meio, vou deixar o meio menos o meio. Eu posso definir essa coordenada, raiz de Xi sobre M, que vou chamar de uma nova coordenada, que como a gente fez no outro caso. Então, quer dizer, se eu incorporar isso aqui, esse termo aqui vai ficar menos o meio de Q ponto ao quadrado. Certo? Esse termo aqui, então, eu vou ter que reescrever. Vai ficar menos o meio. Agora, quem é o que é raiz de M? Vai ficar M sobre Xi Q ao quadrado. Menos o meio de K2. Só que agora, isso aqui é K, Q. Só quem é Q? Q é Q mais raiz de Xi sobre M Q quadrado. Chamaria isso aqui, e vamos botar o Q aqui dentro também, a gente tinha feito a redefinição, né? A gente tinha dito que raiz de K sobre M, que nós chamamos de Q. Então esse Q aqui vai ficar raiz de M e raiz de Xi. Raiz de Xi vai se cancelar, então raiz de vai ficar 1 sobre raiz de M. Se eu errei aqui, vocês acertam depois, deve ter algum erro algébrico aqui, mas ficou assim. Então, se isso aqui não tivesse o termo de oscilador harmônico, não houvesse o termo harmônico, eu teria um problema diagonalizado. Eu teria uma coordenada Q, que tem aceleração zero, então essa coordenada aqui está em movimento retilíneo uniforme, que é justamente o caso da massa zero, e esse cara aqui é um oscilador harmônico. Ó, o meio, só que observe de novo, a energia cinética dele é como se fosse um oscilador harmônico assim, ó. Menos, né? Mais, menos um meio disso. A gente espera que o oscilador harmônico seja um meio de energia cinética menos a potencial. Aqui está dando a energia cinética já com sinal negativo, que está indicando justamente que o problema do sistema é um problema de definição de energia. Quer dizer, o sinal negativo da energia cinética aqui
já é um indicativo daquilo que está acontecendo ali, que a gente tinha apagado, né? Que era a energia não ser positivo definida. Se eu tiver o termo de oscilador harmônico, tudo bem, eu já não diagonalizei, porque eu tenho um termo de interação que mistura Q com quetil. No caso da teoria de campos, nós não colocamos esse termo, nós só colocamos os termos em derivado. Então, se não tiver o termo de oscilador harmônico, é claro que o meu sistema desacopla. Mas agora, se eu tiver um termo de oscilador harmônico, então esse termo aqui, eu não consigo desacoplar, eu não diagonalizo. Eu diagonalizo a parte cinética, eu separo o Q grande do quetil, mas a parte de interação vai misturar o Q grande com o quetil através do termo cruzado. Eu vou ter um termo no meio de Q2, no meio de quetil ao quadrado, que vai se somar com isso aqui, e vai ter um termo de acoplamento. Então, é como se fosse um oscilador duplo, né? Acoplado, não isotrópico, né? Acoplado. Então, é o que a gente poderia pensar. Quer dizer, eu posso fazer o seguinte aqui, quem quiser ir à frente, eu vou apagar isso aqui rapidinho, tá? Então, é só para vocês verem que o problema, né? Claro, na teoria de campos, isso aí é mais frequente. Na mecânica, a gente nunca trabalha muito com termos que tenham derivadas mais altas, porque a lei de Newton, se a gente respeitar a mecânica newtoniana, a força é a aceleração. Então, normalmente, a gente tem aceleração igual a força. Para ter aceleração pura, eu parto então do lagrangiano simétrico, que deva ter só termo de velocidade, só energia cinética. Mas se nós tivermos alguma variante, como é o caso, por exemplo, né, da variante de Abraham-Lorentz e Dirac, eu preciso introduzir derivadas superiores, e aí esses problemas podem aparecer. Eu vou lá, só para terminar aqui rapidinho, já vou lá. Então nós ficamos com essa situação aqui, deixa eu escrever aqui para vocês. Esse problema ainda pode caminhar, vou deixar uma tarefa para vocês continuarem. Vocês já estudaram modos normais de vibração? E falar no ensino médio, no curso de graduação, né? Então, vamos deixar curso de graduação. Eu vou fazer o seguinte, mas só para ficar bem claro que nós estamos somando, né, esse sistema aqui, menos um meio de 21 pontos ao quadrado, estou trabalhando com psi positivo, tá? Então isso aqui é como se fosse um oscilador harmônico, só que um termo cinético errado. E aí esse termo aqui está dando para nós o seguinte, ó, menos um meio de K, Q2, menos 1 sobre 2N, quetil ao quadrado. Esse termo quadrado aqui. Depois o termo misto, que vai ser menos K sobre raiz de N e quetil. Então, nós temos agora um termo cinético, um termo aqui, que está acoplado. Observe bem esse termo. Podemos escrever isso aqui. Vamos colocar isso aqui em forma... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse problema em forma matricial. Vamos definir uma coordenada, um vetor x, que tem essa característica. Ele vai ser Q, defina. Só para colocar o problema em forma matricial, porque tem duas coordenadas. Então, vamos fazer o seguinte. Antes disso, né, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o termo cinético, esse termo cinético, porque esse termo aqui vai entrar aqui. Então, vamos jogar esses dois termos juntos aqui, né, para ficar o seguinte. Deixa eu já acertar esses dois termos aqui. Eu tenho menos um meio de n sobre si, esse termo aqui, quetil ao quadrado, menos 1 sobre 2n, e tudo isso aqui, quetil ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar carregando essa coisa toda, vamos chamar esse termo aqui de menos um meio, vamos chamar isso aqui de um n grande, para definir o que é esse n grande, quetil ao quadrado. N grande para nós é m sobre si, mais 1 sobre n. Isso mesmo? Então, esse termo aqui vai ficar menos um meio de n sobre si ponto ao quadrado, e esse aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Então, vou chamar isso aqui só para poder ficar. Vou introduzir. Porque esse termo aqui, ó, ele vai se juntar a esse para dar o potencial harmônico associado à coordenada aqui.
Então, vamos dizer que esse termo aqui, vou substituir esses dois termos aqui, então vou ficar assim. Vou tirar esse termo daqui. Vamos colocar aqui menos o meio do M onde M é definido desse modo. Porque isso aqui facilita a vida da gente. Olha, isso aqui vai ficar o seguinte, eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Aqui, né? Vamos fazer assim, vamos botar o meio de M. Então, esse termo aqui é ponto, esse aqui eu posso escrever assim. Eu vou colocar para poder fatorar, então, talvez fosse até mais fácil a gente ainda pudesse fazer o seguinte aqui, só para poder botar tudo de uma forma diagonal, não precisa, vamos deixar só nesse termo, vamos deixar assim, esse termo aqui simétrico, vamos deixar como está, é isso aqui, menos o meio de que tipo, então esse termo simétrico. Agora vamos pegar o termo aqui de potencial. Esse termo aqui eu vou poder escrever da seguinte maneira. É como se fosse esse vetor x transposto. Vou colocar essa matriz aqui. E aqui o vetor x. E quem acopla aqui é grande com que é pequeno, então nós vamos escrever isso aqui menos o meio. E aqui nós vamos ter K. K pega Q com Q. Depois o que tio pega N com N. Depois nós temos o termo misto, que é K sobre raiz de N. Para que eu possa botar K sobre raiz de N e K sobre raiz de N. Certo? Então, por isso aqui, esse termo aqui, ó, pode ser escrito dessa forma. Então, eu vou pegar x transposto com x, vai ficar aqui, o K acopla aqui com Q, o N acopla aqui com Q, e o Q com Q estão acoplados por esse termo. Mas como tem esse meio aqui, esse termo aqui é reproduzido quando eu somar esse com esse. Muito bem, o que a gente está observando aqui? Que nós temos uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal bidimensional. Vai existir, a gente sabe que pelo teorema espectral, vai existir uma matriz R, tal que R transposto R vezes essa matriz aqui, vamos chamar essa matriz aqui de capa grande. R capa grande vezes R transposto vai ser igual a essa matriz capa grande diagonalizada. Posso botar em forma diagonal. Só tirar os autovalores, essa matriz é uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica tem autovalores reais, então não tem problema de imaginário. Então essa matriz aqui pode sempre ser diagonalizada, eu posso passar para a base, em que ela é diagonal. Então eu vou diagonalizar essa, porque no fundo eu estou fazendo isso aqui. X transposto, boto R transposto aqui, boto R aqui, mantenho o K aqui, boto R transposto aqui, boto R aqui, boto o que eu fiz? Eu botei a identidade aqui e botei a identidade aqui. R, capa, R transposto é a matriz que diagonaliza K. Então isso aqui fica diagonalizado. Eu vou definir uma nova coordenada. Essa coordenada x til, que eu estou indo para a base que diagonaliza essa matriz. Então, quando eu mudo de base, claro, essas coordenadas aqui vão sofrer essa mesma rotação SO2. Essa matriz aqui é uma matriz SO2. Então, eu posso diagonalizar esse termo. Só que ao diagonalizar o termo cinético, o termo potencial, esse termo aqui tem esse sinal menos. Então, isso aqui não é SO2 invariante. Isso aqui é SO11 invariante. Então, a matriz ortogonal, se eu pegar alguma coisa do tipo x2 mais y2, a matriz ortogonal, ela deixa isso aqui invariante. Isso aqui é x' mais y', mas não quando for x2 menos y2. Então, esse sinal menos aqui, se a gente diagonaliza a parte de potencial para tirar os modos normais, a gente perde a diagonalização da parte cinética por causa desse sinal menos relativo. Então, a tarefa que eu deixo para vocês é estudarem os modos normais de vibração desse sistema. Então vocês têm, nós fomos transformando o sistema, eu acho que essa experiência não tiveram lá na graduação.
de estudar os modos normais de um sistema que tenha derivadas superiores. Então, vou deixar essa tarefa. Vou dar um tempo, tá? Dois pontos só para. Beleza, então só para deixar uma outra tarefa. Então, essa aqui é uma tarefa mais ligada, vamos dizer, mecânica tradicional, mecânica de partida. Vou deixar uma tarefa agora ligada à teoria de. Então, agora tarefa 2, né? Vai ser parecido com a anterior, tarefa 2. Vai ser o seguinte: vamos construir então de novo. Nosso lagrangiano tem um termo φ, um campo escalar φ real. O nosso lagrangiano é igual ao outro, vai ser o meio de nφ ao quadrado mais φ sobre 2, estava invertindo de φ ao quadrado. E aí agora vamos colocar o termo menos o meio de μ ao quadrado, φ ao quadrado. Agora introduzir um termo de massa, que é tipo o termo de oscilador na. Então vocês vão estudar, primeiro de tudo, né, o espectro de excitações. Como é que a gente tira o espectro de excitações? É tirar as relações de dispersão e ver as massas, né? Quer dizer, as excitações, quer dizer, no fundo através das relações de dispersão, chegar às relações de dispersão, vamos levar as massas associadas. Como a gente fez? Tira a relação de dispersão lá no espaço do escoamento da frequência e passa para o espaço da energia e do momento, multiplicando por H cortado, usando o princípio da correspondência. Então, vocês vão ter que ver quem são agora. Nós fizemos a mesma coisa sem esse termo. Agora vamos fazer na presença desse termo, que isso vai estabelecer uma relação entre mix. Então, primeiro de tudo é tirar o espectro de excitações. O seguinte, o segundo item é buscar a base de campos que diagonaliza o Lagrangiano. Então, de novo fazer a mesma coisa, buscar o campo auxiliar, introduzir o campo aqui, mas aí agora tem esse termo aqui presente. Então é isso aí. Esse termo aí está fazendo exatamente o papel do termo de oscilador harmônico no caso mecânico. É como se fosse o termo, esse aqui é o termo em Q ponto ao quadrado, esse aqui é o termo em Q 2 pontos ao quadrado, e esse termo aqui é aquele como se fosse um meio de kappa Q2. Tá? Só que agora, isso aí, do ponto de vista da teoria de campos, isso não é um termo de oscilador, não é um termo de oscilador harmônico, mas é um termo de massa. Se vocês tirarem as relações de dispersão, vocês vão ver que se é igual a zero, esse sistema aqui vai corresponder a um sistema com essa relação de dispersão, K2 igual a μ ao quadrado. Ou seja, ômega 2 sobre C2 igual a K2 mais μ ao quadrado. Ou seja, ômega 2 igual a K2 C2 mais μ2 C2. E aí, esse termo aqui vocês vão interpretar como sendo MC2 ao quadrado. E aí vocês tiram que esse termo aqui, esse parâmetro aqui, no fundo, ele está dando a massa dessa relação de dispersão. Se eu vou agora para a relação entre energia e momento, multiplico por H cortado, vou ter E2 igual a P2C2 mais M2C4.
Então, agora que nós estamos introduzindo, é um termo legítimo de massa. Se o psi é zero, eu tenho essa massa. Agora, em presença do psi, eu não vou ter massa zero. E antes, quando a gente deixou isso aqui, estudou o nosso outro sistema, nós tínhamos duas relações de dispersão. Uma correspondia à massa zero e a outra correspondia a uma massa que estava ligada a 1 sobre psi. Agora, não. Agora, nós vamos ter duas massas distintas. O sistema agora não tem mais massa nula. E aí a pergunta que a gente está fazendo é: quem são os campos que correspondem às duas massas do sistema? Isso aqui vai trazer uma pequena dificuldade em relação ao caso anterior. Certo? Então vou deixar um pouquinho agora. São 6h10, a gente retoma 6h25, tá bom? 15 minutos.